No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 12 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Consignado mais em conta para quem atua no setor privado. É o programa Crédito do Trabalhador, que vai atender brasileiros com carteira assinada. Taxas de juros de até 50% menores do que as cobradas atualmente. E FGTS pode ser usado como garantia. Luciana Colares de Holanda. Vale para todos os profissionais do setor privado, inclusive domésticos e rurais com carteira assinada. E ainda, Brasil bate recorde no número de empresas exportadoras. O país encerrou 2024 com mais de 28 mil empresas vendendo para fora do país. Natália Kozlik. 1,1% a mais do que no ano anterior. Juntas, movimentaram mais de 337 bilhões de dólares em exportações. Você vai ouvir também Imposto de Renda 2025. Prazo para entrega da declaração à Receita Federal começa em 17 de março e vai até 30 de maio. E vamos saber mais sobre o assunto com o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda da Pessoa Física, José Carlos Fonseca. Acompanhe. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Trabalhadores com carteira assinada poderão contar com uma nova modalidade de empréstimo consignado, com juros mais baixos. É o Crédito do Trabalhador, anunciado pelo presidente Lula. Com o aval do FGTS, o Crédito do Trabalhador vai permitir também que contratos anteriores sejam renegociados com juros menores. Serão pelo menos 47 milhões de trabalhadores beneficiados. O Crédito do Trabalhador é a garantia de dinheiro emprestado com menos juros e vale para todos os profissionais do setor privado, inclusive domésticos e rurais com carteira assinada. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, detalhou que para ter acesso ao novo modelo de crédito consignado, basta acessar a carteira de trabalho digital. Simular o valor, escolher as propostas dos bancos com taxas menores e parcelas fixas. O Crédito do Trabalhador vai estar disponível a partir do dia 21 de março. A garantia vai ser o FGTS. Outra novidade é que empréstimos consignados já contratados poderão ser renegociados com o próprio banco ou transferidos para outra instituição. Atualmente estão ativos cerca de 40 bilhões de reais em contratos consignados, que podem ser refeitos com juros mais baixos, como detalhou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. Segundo a medida, em caso de demissão, o desconto será aplicado sobre as verbas rescisórias, de acordo com o limite legal. O trabalhador pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias e ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a medida vai beneficiar trabalhadores que não tinham acesso a crédito. A empregada doméstica, o porteiro, o gari, o garçom, tantas profissões que são invisíveis para o mundo do crédito barato. Segundo o presidente Lula, nunca houve no país uma política de crédito como agora. Mas o presidente chamou a atenção para a importância da responsabilidade em contratar um empréstimo. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade de viver melhor. Vale a pena se vocês pegarem um empréstimo de forma criteriosa, primeiro sabendo o que vocês vão poder pagar. A servidora pública aposentada Neuza Silva já usou o empréstimo consignado para trocar o carro da família.
Para ela, o crédito do trabalhador é uma oportunidade que deve ser bem aproveitada. É uma oportunidade das pessoas estarem pegando um dinheiro reunido para realizar alguns projetos. Quem já tem o consignado ativo pode fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril de 2025. A portabilidade entre os bancos poderá ser realizada a partir de 6 de junho. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A hora de acertar as contas com a Receita Federal está chegando. A partir de segunda-feira, dia 17, começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Este ano, a Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações. E vamos saber mais sobre prazos e novidades com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Supervisor, bem-vindo. Boa noite, gente. Bom, vamos começar perguntando quem está obrigado a fazer a declaração. Então, anualmente, a Receita Federal publica uma instrução normativa com as regras do imposto de renda. Ela publicou a instrução normativa 2255 esse ano e lá estabelece quem é que precisa apresentar a declaração. Basicamente, é quem obteve rendimentos tributáveis, que é salário, aluguel, aposentadoria, são rendimentos tributáveis, acima de R$ 30.888, quem recebeu outros rendimentos isentos acima de um determinado valor. Tem uma série de regras. O básico, o que mudou esse ano, né, a obrigatoriedade que apareceu esse ano, é para aquelas pessoas que possuem investimentos no exterior, aplicações financeiras fora do Brasil, ou recebem dividendos, e essas pessoas estão obrigadas a declarar esse ano, e quem, ano passado, atualizou o valor dos bens imóveis, né, para valor presente. Houve no ano passado essa possibilidade, e essas pessoas são os novos obrigados a declarar. Os demais continuam obrigados. Por exemplo, se a pessoa teve ganho de capital, vendeu um apartamento, alguma coisa, ela já estava obrigada e continua. Se a pessoa estava fora do Brasil, estava obrigada e voltou para o Brasil, ela está obrigada a apresentar a declaração. E uma das obrigações que é comum, embora não seja para muita gente, é quem possui bens em 31 de dezembro do ano passado acima de R$800 mil. Essas pessoas estão obrigadas a apresentar a declaração. Fora disso, não tem nenhuma obrigatoriedade. Então é comum, por exemplo, um médico tem que declarar? Depende, se ele estiver numa dessas situações, tem. Um presidiário tem que declarar? Se tiver numa dessas situações, tem. Um doente, se tiver numa dessas, eu tenho uma avó de não sei quantos anos, ela precisa declarar? Depende, se ela tiver numa desses critérios, sim, se não, não há nenhuma outra obrigatoriedade. Supervisor, agora com as novas tecnologias, muita coisa muda também, né? Quais são as principais novidades desse ano? Então, esse ano, em termos de tecnologia, a gente tem duas maneiras de fazer a declaração do imposto de renda. Uma delas é baixando um programa no computador, que a gente chama até de PGD, um programa de gerador de declarações. Você instala no seu computador aquele programa e faz a declaração ali. E tem uma outra possibilidade, que é fazer ela online. Entrar lá na página da Receita e tem lá a possibilidade de faça aqui sua declaração online. Você clica ali, digita a sua conta Gov.br e faz essa declaração online ali mesmo na tela do computador, sem precisar instalar nada no seu computador. Da mesma maneira, o aplicativo Receita Federal tem dentro dele lá a função Meu Imposto de Renda, onde você pode declarar ali também. Então, a novidade desse ano é que essa aplicação online ela foi reconstruída, ela está mais leve, ela está mais fácil de utilizar, está mais interativa. A gente veio desenvolvendo há uns 3 anos uma nova solução e implantaremos agora esse ano essa nova solução, essa nova forma online. As informações são as mesmas que tem que declarar, apenas a tecnologia mudou, a maneira de como o programa funciona que melhorou. Bom, vamos falar de prazo então. Começa na segunda-feira, dia 17, não é isso? Isso, dia 17. Normalmente a gente começa no dia 15, né, de um mês, mas dia 15 esse ano caiu num sábado. Então a legislação passou para segunda-feira. E terminaria no dia 31 de maio, que também é sábado. Então a legislação não permite, é 30 de maio. Então de 17 de março, às 8 horas da manhã, até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Quem não entregar até lá, paga a multa, né? Exatamente. Se a pessoa estava obrigada, ou seja, era um daqueles critérios que tinha lá de obrigatoriedade. Se ela não entregar no prazo e entregar fora do prazo, ela paga multa.
Uma modalidade que vem crescendo muito é a declaração pré-preenchida. Nesse caso, a gente tem uma contribuinte aqui de Brasília que falou com a gente sobre uma dúvida. Vamos ouvir? Vamos lá. Meu nome é Amanda Souza, falo de Brasília. Na declaração pré-preenchida, eu tenho que guardar todos os meus recibos e comprovantes? Sim, Amanda. Tudo que você declarar, você precisa ter como provar que declarou, né? Lá no passado, a gente tinha declaração em papel, alguns aqui talvez lembrem, em que a gente tinha que anexar atrás do papel e grampear todos os recibos. A tecnologia mudou, mas a obrigação de possuir os comprovantes do que você está declarando continua. Então, quando a declaração pré-preenchida coloca para você as informações, o que você tem que fazer é olhar os seus comprovantes e ver. Essa informação que está na pré-preenchida, eu tenho como comprovar? Se tem, deixa ela lá. Se não tem, é melhor tirar da declaração pré-preenchida. Se você olha os seus comprovantes e vê um papelzinho lá que tem uma despesa que não está na declaração pré-preenchida, é bom você incluir. Ou seja, você tem que entregar a declaração com todas as informações que você possa comprovar. Porque se houver algum problema, vão perguntar para você, cadê o recibo disso aqui? Onde é que está esse documento desse carro? Onde é que está essa informação? E aí você não vai poder dizer, estava na pré-preenchida. Não, você precisa comprovar tudo aquilo que está declarando. E agora um assunto que interessa muita gente, a restituição. A gente sabe que alguns grupos têm prioridade para receber. E uma ouvinte nossa também tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir. Eu me chamo Ilvanice da Silva Santos, sou aposentada aqui da cidade de Rio Branco, do estado do Acre. A partir de quando a Receita começa a fazer a restituição? Se eu fizer logo a minha declaração, eu serei liberada nos primeiros lotes? Então, a Receita ela recebe milhões de declarações solicitando restituição do imposto de renda. Para pagar as restituições são pagas em lotes mensais. O primeiro lote é 30 de maio, depois o final de junho, julho, agosto, até o último, que é em setembro. Mas como é que a Receita escolhe quem vai receber primeiro? A lei determina que algum grupo de pessoas tenha prioridade. Por exemplo, os idosos acima de 80 anos têm prioridade máxima. Então, os primeiros que vão entrar na fila, independente da data que entreguem a declaração, são os acima de 80 anos. Quando a gente conseguir pagar todo mundo acima de 80 anos, a gente vai para o segundo critério de prioridade, que é quem é maior de 60, é portador de moléstia grave ou tem alguma deficiência física. Então, aí esses entram em segundo lugar. Depois que a gente conseguiu pagar esse pessoal todo, vem o terceiro critério de prioridade que a lei determina, que é os professores, aquelas pessoas cuja principal fonte pagadora seja o magistério, elas têm essa prioridade também por lei. E a partir daí, são aquelas pessoas que optaram utilizar a pré-preenchida ou assinalaram a intenção de receber por chave Pix. Então, essas ganham uma prioridade. Então, para o ouvinte, eu aconselho, se ela não tiver em nenhum desses grupos prioritários, não for maior de 80, maior de 60, professora, ela disse que é aposentada, né? O ideal é que faça a declaração utilizando a pré-preenchida e assinale o desejo de receber restituição por Pix, porque ela passa na frente das outras pessoas que não têm isso, das outras pessoas normais. As outras pessoas seguem uma ordem de data de entrega da declaração. Tá ótimo. Dúvidas, você pode tirar no aplicativo da Receita Federal ou no site gov.br/Receita Federal, né? Nós conversamos com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês. O Brasil bateu um novo recorde no número de empresas exportadoras em 2024. Foram registradas quase 29 mil empresas que movimentaram 337 bilhões de dólares em transações com outros países. E atraíram mais renda e empregos para o Brasil. O Brasil encerrou o ano passado com 28.847 empresas exportadoras, 1,1% a mais do que no ano anterior. Juntas, movimentaram mais de 337 bilhões de dólares em exportações. A maior parte delas, cerca de 60%, são médias e grandes empresas. As micro e pequenas empresas respondem por cerca de 40% das empresas exportadoras do país e movimentaram aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de dólares em 2024.
É o caso da empresa de chocolates de Rogério Galvão Camei, que vende para mais de 10 países e fatura cerca de R$85 mil por mês. Ele conta que quer aumentar a participação das exportações no faturamento da empresa. Aqui no Brasil a gente consegue bastante volume com o nosso produto, mas a gente quer garantir um valor um pouco mais alto também acessando os mercados externos. Hoje a exportação tem significado aí em torno entre 5% a 10%, a gente gostaria muito de levar isso para 30% pelo menos até o final do ano. Para estimular a inserção de empresas brasileiras no comércio exterior, especialmente as de pequeno porte, o governo desenvolveu programas como o Acredita Exportação, aprovado por unanimidade na Câmara este ano. Uma das medidas é devolver o equivalente a 3% das receitas de exportação e facilitar a tomada de empréstimos. Outra iniciativa é o Exporta Mais Brasil, criado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A ideia é colocar frente a frente compradores internacionais com empreendedores brasileiros, além de atuar no fortalecimento de setores produtivos locais, como destacou o presidente da agência, Jorge Viana. O Brasil cada vez mais se firma como um país exportador. O trabalho nosso é cada vez mais incentivar que MEIs, microempresas, pequenos negócios consigam atender o mercado interno e ainda disputar o mercado internacional. O principal destaque em 2024 ficou com a indústria de transformação, que atingiu o recorde de aproximadamente 182 bilhões de dólares em exportações, o maior volume desde 1997. As vendas para outros países, segundo Erlon Brandão, diretor de Estatística e Estudos de Comércio Exterior, atraem mais renda e empregos para o país. Essas empresas que ingressam no comércio exterior, elas são mais competitivas. Nós temos estudos que mostram aqui que elas têm uma mão de obra mais qualificada, ela emprega mais pessoas com um nível superior, elas pagam salários mais altos, pode pagar até 120% a mais em relação à empresa do mesmo setor que não atua no comércio exterior. As empresas empregam mais pessoas. A região Sudeste respondeu pela maior parte das empresas exportadoras do Brasil em 2024. Os dados fazem parte de um relatório elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgado este mês. Reportagem Natália Kozlik. O Ministério das Relações Exteriores lamentou por meio de nota a decisão dos Estados Unidos em elevar para 25% as tarifas sobre as importações de aço e de alumínio do país norte-americano. E afirmou que o governo brasileiro considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre os países. O Ministério destacou que o aumento das tarifas vai trazer impacto significativo sobre as exportações brasileiras de aço e alumínio para o país norte-americano, que no ano passado representaram 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Segundo o Ministério, o governo vai buscar, em coordenação com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos. E que já estão previstas reuniões para que sejam avaliadas todas as possibilidades de ação no campo do comércio exterior para defender os legítimos interesses nacionais, inclusive junto à Organização Mundial do Comércio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que em um primeiro momento o governo busca negociar e não retaliar a decisão dos Estados Unidos. Ele falou após reunião com representantes do setor da indústria do aço brasileira. Em virtude da declaração, tanto do vice-presidente Alckmin, quanto do presidente Lula, quanto da Fazenda, de que nós vamos tratar na base da reciprocidade, né, os entendimentos, mas colocando em primeiro lugar a mesa de negociação que está aberta já com o governo americano e que foi bem sucedida em outros momentos do passado recente, quando atitudes semelhantes foram tomadas e revertidas em benefício do comércio bilateral, nós estamos já começando a estudar propostas do setor, que tem toda a legitimidade de trazer. Eles estão imaginando formas de negociar com argumentos muito consistentes, de que os Estados Unidos só têm a perder, porque o nosso comércio é muito equilibrado. O Superior Tribunal Militar, o STM, é comandado pela primeira vez por uma mulher. A nova presidente, Maria Elizabeth Rocha, é ministra do tribunal há 18 anos. E nesta quarta-feira, o presidente Lula acompanhou a solenidade de posse no Teatro Nacional de Brasília.
Eleita presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, em dezembro de 2024, a ministra Maria Elizabeth Rocha, de 65 anos, tomou posse nesta quarta-feira, 12 de março. É a primeira vez em 217 anos de história que o órgão elegeu uma mulher como presidente da corte. Maria Elizabeth é a única magistrada entre os 15 integrantes civis e militares do tribunal e possui uma longa trajetória na Justiça Militar. Antes de assumir a magistratura no STM, foi procuradora federal, tendo atuado em diversos órgãos, incluindo o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral. Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Maria Elizabeth nasceu em 29 de janeiro de 1960. É formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e fez pós-doutorado em Direito Constitucional na Universidade Clássica de Lisboa. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. E vamos continuar falando do protagonismo feminino, dessa vez na ciência. A primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência reconheceu o trabalho delas nesta área. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As mulheres são maioria na população brasileira, mas ainda estão subrepresentadas em postos de liderança e em áreas de destaque, como a política e as ciências. Para reconhecer a trajetória de mulheres cientistas e mostrar que a ciência é sim lugar de mulher, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou o primeiro prêmio Mulheres e Ciência. Para a ministra da pasta, Luciana Santos, é preciso incentivar não só a inclusão, mas também a permanência das mulheres nas carreiras científicas. Nós ocupamos quase 60% das bolsas de iniciação científica. O grande desafio da gente é a permanência e depois a ascensão. Já na bolsa de produtividade há um afunilamento para 35%, o que revela que no meio do caminho aconteceu as susceptibilidades da condição feminina, pelo cuidado com os idosos, com os filhos, e a gente já tem feito várias políticas públicas para estimular a permanência das mulheres. 6 mulheres e 3 instituições científicas receberam o prêmio. Uma delas foi a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria. Ela estuda bioinsumos e tem incentivado o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. A pesquisadora lembra que foram muitos desafios ao longo desses 40 anos de estudo. Então, há 40 anos eu trabalho com biológicos substituindo fertilizantes químicos na agricultura. Há 40 anos isso era visto com muito preconceito. Todo mundo falava que só podia usar químicos, mas isso mostra, como eu ganhei na trajetória, prêmio pela trajetória científica, mostra como a persistência na ciência, naquilo que você acredita, obter muitos dados. Hoje nós somos líderes mundiais no uso de biológicos na agricultura. A premiação é feita em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, com o Ministério das Mulheres e com organismos internacionais. A coordenadora geral de cooperação nacional do CNPq, Lisandra Santos, destacou que iniciativas como esta incentivam uma nova geração de mulheres e meninas. Porque as jovens, elas vão se identificar, elas vão reconhecer essas cientistas e vão ter justamente esse estímulo, para continuarem as suas carreiras, e se desenvolverem enquanto pesquisadoras e cientistas. O primeiro prêmio Mulheres e Ciência contou com um investimento de R$500 mil. Foram 3 categorias que receberam 1.130 propostas. Reportagem Graciele Bittencourt. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está monitorando as ações para a melhoria da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer. Em auditoria realizada pelo próprio TCU em 2019, ficou constatado que o Sistema Único de Saúde não apresentava bons resultados no combate à doença. Isso porque mais da metade dos diagnósticos eram feitos quando o câncer já estava em estágio avançado. Na época, o tribunal determinou ao Ministério da Saúde que elaborasse um plano de ação para identificar e reduzir as causas do problema. O monitoramento atual avaliou as medidas adotadas desde a fiscalização. O trabalho verificou que houve avanços na execução das ações e na implantação da política,
mas a melhora não foi expressiva. O TCU vai continuar acompanhando o caso. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Superior Tribunal Militar tem primeira mulher como presidente. No Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso destaca ações da Corte em defesa dos direitos da mulher. Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução para aumentar a presença de mulheres nos tribunais regionais eleitorais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministra Maria Elizabeth Rocha toma posse como presidente do Superior Tribunal Militar. Ela é a primeira mulher da história a assumir o cargo de presidente do STM. Neto Costa. Única magistrada entre os 15 integrantes civis e militares do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha tomou posse nesta quarta-feira. É a primeira mulher presidente da Corte em 217 anos de história do STM. Entre outras autoridades, participaram da cerimônia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado, e o Mês das Mulheres, Supremo Tribunal Federal relembra importantes decisões da Corte na proteção dos direitos femininos e ressalta desafios ainda a serem superados. A homenagem foi feita no início da sessão plenária desta quarta-feira. Marcelo Della Libera. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o machismo e a violência contra a mulher como problemas persistentes, que refletem na baixa presença feminina na magistratura brasileira. As mulheres são 40% da magistratura de primeiro grau, e, no entanto, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais, são pouco mais do que 20%, razão pela qual no Conselho Nacional de Justiça se aprovou e se está implementando a resolução de paridade de gênero. O ministro também relembrou algumas importantes decisões do STF em defesa dos direitos das mulheres, como a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Tribunal Superior Eleitoral aprova nova resolução para aumentar a presença de mulheres nos tribunais regionais eleitorais. A resolução já está em vigor. Fábio Ruas. A resolução prevê, entre outros pontos, que as listas de indicação para as vagas reservadas à advocacia nos plenários dos TRS tenham mulheres e homens sempre que possível, garantindo equidade de gênero e diversidade racial. As novas regras também exigem que os TRS informem o número de mulheres e de homens que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. Superior Tribunal de Justiça considera que período do aviso prévio indenizado não conta como tempo de serviço para a aposentadoria e outros fins previdenciários. O aviso prévio indenizado é aquele pago ao empregado demitido sem que ele precise trabalhar. Fátima Uchoa. A primeira sessão do STJ afirmou esse entendimento sob o rito dos recursos repetitivos e, com isso, todos os tribunais do país devem segui-lo ao analisar casos com a mesma questão jurídica. Com o voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Gurgel de Faria destacou que o aviso prévio indenizado não conta como tempo de serviço porque a verba tem natureza indenizatória e não salarial. Por isso, não há contribuição previdenciária sobre ela. Empresa não terá de custear assistência odontológica fornecida por sindicato. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Na ação, o Sindiserviços pediu que a empresa G4F Soluções Corporativa de Brasília repassasse os valores referentes à assistência odontológica prestada aos trabalhadores pelo sindicato. A entidade alegou que o repasse estava previsto em norma coletiva, mas a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou a empresa do pagamento, porque a cobrança compulsória contraria os princípios da autonomia e da livre associação sindical. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova acesso de crianças a programas de saúde mental do SUS. Aprovado o uso da linguagem simples em órgãos públicos para atendimento ao cidadão. Perda de arrecadação com jogos online começa a ser estimada, segundo o secretário da Receita. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde estima que 14% dos jovens entre 10 e 19 anos no mundo sofrem com transtornos mentais. No Brasil, a preocupação já supera os índices registrados entre adultos e o risco de suicídio na adolescência é preocupante. Entre 2000 e 2021, mais de 3.200 crianças entre 5 e 14 anos tiraram a própria vida. Especialistas citam múltiplos fatores específicos para o agravamento da saúde mental infantil, mas o uso excessivo de telas, especialmente redes sociais, tem grande impacto. Hoje o Senado aprovou um projeto que garante a crianças e adolescentes acesso a programas de saúde mental pelo SUS. A iniciativa prevê atendimento psicossocial básico e especializado, além de suporte em casos de urgência e internação. O projeto também garante a distribuição gratuita ou subsidiada de medicamentos e terapias conforme as necessidades de cada caso. As informações com a repórter Marcela Cunha. A proposta da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, prevê atenção psicossocial para crianças e adolescentes no SUS em diferentes níveis: básico, especializado, de urgência e emergência, além de atenção hospitalar. Embora o SUS já ofereça mecanismos de suporte à saúde mental, a criação de centros de atenção psicossocial específicos para o público infanto-juvenil não é obrigatória para os municípios, como lembrou a senadora e médica Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Vamos estender, ampliar, capilarizar esses planos, porque as cidades de médio e pequeno porte ainda não têm CAPS infantil. A maioria fica no CAPS AD, droga e álcool, e adultos. Segundo a OMS, 1 a cada 7 adolescentes com idades entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de transtorno mental, sendo a depressão e os transtornos de ansiedade os mais frequentes. Pelo texto, os profissionais que atendem crianças e adolescentes vão receber formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco. O Senado analisa um projeto que permite que trabalhadores ou dependentes diagnosticados com esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, ELA, possam sacar o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O projeto é de autoria do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, e a proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, seguindo para nova análise. O parlamentar destaca que, embora as doenças sejam raras, os custos do tratamento são altos e o acesso ao Fundo de Garantia pode representar um importante apoio financeiro para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Esse projeto não é apenas uma mudança legislativa, é um gesto de humanidade e empatia, colocando os recursos já pertencentes ao trabalhador a serviço de suas necessidades mais prementes. Agressores condenados por violência doméstica que continuarem ameaçando vítimas ou familiares deverão perder benefícios como o regime aberto ou semiaberto. A medida está prevista em um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto de lei que prevê a perda de benefícios como a progressão de regime para quem continuar ameaçando as vítimas de violência doméstica, inspirada pelo caso de Bárbara Pena. Ela teve o corpo incendiado, caiu do 3º andar do prédio e teve seus 2 filhos mortos pelo então namorado, condenado a 28 anos de prisão. Ainda assim, Bárbara continuou recebendo ameaças dele por meio de mensagens de vídeo gravadas em celular de dentro da prisão. Soraya Tronic diz que essa situação não pode persistir. O problema é que, mesmo depois de condenado, preso, este cidadão continuou ameaçando ela. Foi uma tortura
tortura diária. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acatou uma sugestão para tipificar como tortura a submissão reiterada da mulher a intenso sofrimento físico e mental. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça também determina que o preso por Maria da Penha, que continue praticando violência contra a vítima ou seus familiares, entre no regime disciplinar diferenciado, com restrições para banho de sol e visitas, entre outras medidas. Perdas de arrecadação tributária antes da regulamentação das bets, apostas esportivas online, no país já estão sendo estimadas, segundo o secretário da Receita Federal. Robson Barreirinhas esteve na CPI das bets para explicar as regras e ações de cobrança sobre empresas de apostas. A reportagem é de Janaína Araújo. Os senadores da CPI das bets ouviram o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, sobre a atuação do órgão após a regulamentação dos jogos online no Brasil. Ele enfatizou que desde janeiro de 2025 a Receita passou a ter informações sobre as movimentações das empresas de apostas no Brasil, o que vai permitir estimar a perda de arrecadação desde dezembro de 2018, quando esse tipo de atividade foi autorizado no país. Qual é o valor dessa perda? Nós vamos ter um dado mais exato agora. Daqui a 1-2 meses a gente vai ter mais dado. A cada mês que passar a partir de fevereiro desse ano, eu vou ter dados relacionados a em torno de 80 empresas que estão explorando o jogo. E com isso a gente vai poder projetar para o passado. No passado, se eles tiveram renda aqui no Brasil, se tiveram faturamento e estavam de fato no Brasil, eles devem tributos. Sobre a perda de arrecadação relacionada a empresas ilegais, o secretário da Receita mencionou que o órgão também está atuando, mas há informações sigilosas que ainda não podem ser divulgadas para não prejudicar as investigações. Presidente da CPI das bets, o senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é possível realizar uma reunião sigilosa e também destacou a importância de uma prorrogação dos trabalhos do colegiado para analisar dados da Receita Federal e aprofundar as investigações. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto para estender até 2050 o prazo para a regularização de escrituras de terras em áreas de fronteira. Atualmente, a legislação exige que esses registros sejam concluídos até 22 de outubro deste ano, sob risco de desapropriação. O parlamentar criticou a falta de ações do governo federal para orientar os cidadãos sobre o processo de regularização e destacou que sua proposta busca garantir a segurança jurídica às famílias que ocupam estas terras, reforçando, segundo ele, a soberania nacional. O projeto também visa diminuir a burocracia para que todo proprietário em área de fronteira possa registrar o seu terreno com segurança, agilidade e economia. Dessa forma, estamos fortalecendo a agricultura, respeitando o trabalhador rural e, principalmente, as comunidades que vivem nas áreas de fronteira do nosso país. E o Senado aprovou regras para garantir que comunicados e documentos da administração pública sejam compreendidos por qualquer pessoa. A Política Nacional de Linguagem Simples prevê a tradução de termos técnicos e acesso a informações claras relacionadas a serviços para o cidadão. A reportagem é de Érica Christian. A Política Nacional de Linguagem Simples tem o objetivo de tornar compreensíveis para qualquer pessoa todas as comunicações dos governos e das repartições públicas. Pelo projeto, ao abrir um site, por exemplo, o cidadão deve conseguir encontrar, compreender e usar as informações disponíveis sem a necessidade de um intermediário, como o advogado. Para isso, deverão ser usadas frases curtas, na ordem direta, palavras comuns e até a tradução de termos técnicos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que foi delegado de polícia, avalia que uma comunicação simplificada pode assegurar direitos. O ideal é você romper essa barreira, você permitir que o cidadão entenda o conteúdo de uma decisão, de um ordenamento, de um decreto, que ele saiba como interpretar aquilo e como interagir, para poder usufruir efetivamente dos seus direitos. O projeto também prevê, sempre que possível, que as comunicações destinadas às comunidades indígenas sejam traduzidas. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, já adota a simplificação da linguagem no consultório. Muitas vezes tem vergonha de perguntar o que quer dizer aquilo ali. Vale a pena você explicar. Dá atenção às pessoas, dar as informações corretas. Eu estou falando da parte médica. A parte jurídica eu sei que também pode melhorar bastante.
Aprovado com mudanças pelo Senado, o projeto da linguagem simplificada volta para a Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova atendimento prioritário a mães e pais atípicos no SUS. Deputados debatem inflação e analisam política econômica do governo. Comissões permanentes da Câmara devem retornar na próxima semana. Boa noite. As comissões permanentes devem ser instaladas novamente e voltar a funcionar na próxima semana. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, os acordos com os partidos para a composição das comissões serão mantidos. Acompanhe os detalhes com o Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que os acordos estabelecidos para as escolhas dos partidos para as presidências das comissões permanentes serão respeitados e cumpridos. Ele deu a declaração nesta terça-feira à noite, antes de encontro com a nova ministra das Relações Institucionais, a deputada licenciada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Hugo Mota diz que é natural haver divergências na escolha das comissões pelos partidos e que cabe ao presidente da Câmara mediar os interesses e chegar a um consenso possível. A ideia é que os colegiados sejam instalados na próxima semana. Eu sempre digo que nenhum líder senta à mesa e sai 100% satisfeito, principalmente quando um partido tem direito a escolher mais de uma comissão. Por quê? Porque a ordem de pedidas, de acordo com o tamanho de cada bancada, possibilita que ali vá se priorizando aquilo que é importante para cada partido, dentro dos compromissos assumidos com cada bancada, com os deputados e deputadas, e ao final se monta a divisão dentro daquilo que é possível fazer. Em relação à polêmica sobre a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL paulista, para o comando da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Hugo Mota afirmou que o PL tem o direito de fazer 5 escolhas e que o líder tem colocado o interesse de a legenda ficar com essa comissão. O PT tem se manifestado contra a indicação de Eduardo Bolsonaro. Mota negou haver motivos para a crise. Eu não acredito que seja uma crise, até porque essa distribuição pelos partidos das comissões é uma coisa que já é conhecida por todos, é uma praxe regimental, não há muito o que o presidente fazer, o que outros partidos fazerem. Por quê? Porque isso se dá pelo tamanho de cada bancada. Então não tem nenhuma novidade nisso, não há como interferir, não há como mudar esse bloco, porque é o bloco do início da legislatura, não é nem o bloco que foi formado agora para a nossa eleição. Então nós vamos cumprir regimentalmente aquilo que tem que ser cumprido por nós nessa escolha, sempre tentando, da forma mais harmônica possível, fazer com que os partidos possam convergir. O presidente da Câmara também destacou que, apesar de o PL reivindicar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, um acordo feito no início da legislatura em 2023 impede que o partido ocupe novamente o comando da comissão. Em 2024, a comissão foi presidida pela deputada Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina. No ano anterior, o PT esteve à frente do colegiado com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, denuncia a utilização de recursos da Câmara para bancar a viagem de deputados aos Estados Unidos com o objetivo de tramar com autoridades estrangeiras e articular uma intervenção no Brasil. Helder Salomão afirma que essa movimentação busca influenciar a justiça em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, está próximo de ser julgado. O deputado pede providências e classifica a situação como uma ameaça à soberania nacional. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a postura de parlamentares da direita diante da política comercial dos Estados Unidos. Ele afirma que, apesar do impacto das tarifas impostas pelo governo americano sobre as exportações brasileiras, não houve reação por parte dos líderes na Câmara. Ivan Valente aponta a contradição de políticos que defendem a soberania nacional, mas que se alinham a interesses estrangeiros. Para ele, a prioridade do parlamento deve ser a geração de empregos e a distribuição de renda. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, compara os governos Bolsonaro e Lula, afirmando que o segundo não fez entregas relevantes e ultrapassou os gastos do primeiro. Ele afirma ainda que a fila do osso
teve origem no governo de Dilma Rousseff e não no de Bolsonaro. José Medeiros alertou ainda para o crescimento do protagonismo do STF como agente político, ao lembrar que em 2017 a Suprema Corte venezuelana assumiu as funções do Congresso. Ele insinua que o parlamento brasileiro se encontra sob ameaça. Economia. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, alerta para a alta da inflação em fevereiro, ressaltando que o índice de 1,31% registrado no IPCA é o maior dos últimos 22 anos. Ele aponta que o impacto foi ainda maior para famílias de baixa renda, com o INPC atingindo quase 1,5%. Maurício Marcon também critica os gastos do governo com publicidade, afirmando que bilhões de reais são destinados à área, enquanto a população enfrenta dificuldades. O deputado acusa parlamentares governistas de tentar desviar o foco dos reais problemas do país. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, avalia que a política econômica do governo elevou os custos de moradia, alimentação e combustíveis. Ele analisa que, enquanto o executivo gasta bilhões de reais em publicidade, órgãos públicos são obrigados a racionar café. Delegado Paulo Bilinski também defende a anistia para os presos do 8 de janeiro. O parlamentar argumenta que a esquerda é hipócrita ao rejeitar a medida, uma vez que vários crimes graves já foram perdoados no passado. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, atribui a inflação dos alimentos às crises climáticas, aos conflitos geopolíticos e à valorização do dólar. Por outro lado, o deputado também destaca positivamente o crescimento do PIB e a queda no desemprego no país. Leonardo Monteiro também aponta medidas que, segundo ele, podem alavancar o crescimento nacional, como o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos e a concessão de subsídios à agricultura. Ele acredita que essas ações são essenciais, inclusive para estabilizar os preços no mercado. É importante ressaltar que, mesmo diante de um cenário inflacionário, a economia brasileira apresenta sinais de recuperação. Com planejamento, com compromisso, é possível trilhar um caminho de recuperação e crescimento no nosso país. Os desafios são grandes, mas a união e o trabalho colaborativo são as chaves para enfrentá-los. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, aponta a alta inflação registrada em fevereiro como preocupante. Ele ressalta que setores essenciais como habitação e educação, que registraram aumento de mais de 4,5%, e alimentação, tiveram reajustes que afetam diretamente as famílias de baixa renda. Luiz Lima afirma que durante o atual governo, a desvalorização do real já reduziu o poder aquisitivo dos brasileiros em 30%. O deputado responsabiliza a política econômica pelo encarecimento do custo de vida e pelas dificuldades enfrentadas no dia a dia. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a decisão do governo federal de zerar as alíquotas de importação de alimentos. Segundo ele, a medida prejudica a indústria nacional, especialmente o setor de pescado. Ele argumenta que a inflação, que atingiu 1,31% em fevereiro, não será controlada apenas com a redução das tarifas, uma vez que, de acordo com o Coronel Assis, os principais entraves estão na cadeia produtiva, como tributos elevados e problemas logísticos. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo de desviar verba pública para beneficiar campanhas políticas. Segundo o parlamentar, os repasses ocorrem sem critérios técnicos e que, por isso, evidenciam ainda mais o uso indevido dos recursos. Carlos Jordi também acredita que a carga tributária imposta aos cidadãos é mal administrada, sendo direcionada para interesses políticos. Para ele, esse esquema compromete a economia, eleva os gastos públicos e fere a integridade do processo eleitoral. Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a aprovação do piso salarial e da jornada de 30 horas para os enfermeiros. Ele ressalta a importância da categoria para o sistema de saúde e a necessidade de garantir melhores condições de trabalho para esses profissionais. O parlamentar argumenta que os enfermeiros desempenham um papel essencial no cuidado com os pacientes. Por isso, Vicentinho reforça o apelo para que o Congresso atenda às reivindicações da categoria, reconhecendo sua importância para a sociedade. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o adicional de periculosidade a entregadores que utilizam veículos elétricos como bicicletas, motos e patinetes. Ele argumenta que esses trabalhadores enfrentam riscos semelhantes aos motoboys e precisam da mesma proteção. O deputado lembra que esses profissionais atuam em meio ao trânsito intenso, expostos a acidentes e outras adversidades. Por isso, Pompeu de Matos reforça a importância de ampliar a cobertura legal, garantindo mais segurança e direitos a toda a categoria.
Desenvolvimento Regional. Ana Pimentel, do PT, destacou as ações do governo federal em Minas Gerais e criticou a gestão estadual. Ela elogiou a visita do presidente Lula ao estado e ressaltou ações importantes do executivo, como o fim da cobrança de impostos sobre alimentos. Em contrapartida, Ana Pimentel afirma que o governo estadual negligencia a saúde e a educação para priorizar interesses de financiadores de campanha. Ela acusa ainda a gestão mineira de não pagar o piso dos professores e de não concluir obras de hospitais regionais. Meio Ambiente. Paulão, do PT de Alagoas, acusa a mineradora Braskem de ser responsável pelo maior crime ambiental urbano do mundo em Maceió. O deputado assinala que o impacto gerado pela mineração irresponsável da empresa forçou a evacuação de mais de 60 mil pessoas de suas casas. Paulão alerta que os danos continuam, que agora atingem a principal via de acesso à cidade, a Avenida Fernandes Lima. O deputado cobra do Ministério Público a responsabilização civil e criminal dos gestores da Braskem. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca que a campanha da Fraternidade 2024 aborda a ecologia integral. O deputado ressalta a necessidade de um compromisso coletivo com a preservação ambiental, alinhado à visão do Papa Francisco sobre a conversão ecológica. Chico Alencar celebra a redução de 64% no desmatamento da Amazônia Legal em relação ao ano passado. Ele reforça que, apesar da queda, a destruição de áreas do tamanho de grandes cidades ainda exige esforços para equilibrar preservação e desenvolvimento. O projeto cria aplicativo com informações sobre desastres naturais. A repórter Silvia Munhato tem mais informações. A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara aprovou o projeto que obriga a União a desenvolver um portal eletrônico e um aplicativo voltados à população, com informações sobre situações de desastres naturais. O aplicativo e o portal deverão divulgar áreas de risco mapeadas pelos estados e municípios, alertas de desastres emitidos, ações de prevenção, resposta e recuperação em andamento no país e estudos sobre a incidência de desastres e suas consequências. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, relator na comissão, defendeu as medidas. Essas alterações na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil são essenciais para aumentar o conhecimento da população sobre o risco de desastres, que irá permitir que as pessoas saibam como agir nesses eventos e, consequentemente, contribuirá, sobretudo, para a proteção da vida. Não podemos mais normalizar a morte evitável de brasileiros por conta de enchentes, deslizamento e outros tipos de desastres. O projeto, que dá mais transparência às informações sobre desastres naturais, será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Segurança Pública. Capitão Alden, do PL, atribui os altos índices de violência e desemprego na Bahia à incompetência do governo estadual. Segundo ele, a Bahia é hoje o estado mais violento do país e 53% da população vive abaixo da linha da pobreza. O deputado critica a recusa da administração baiana em mudar o comando da segurança pública, apesar do alto índice de homicídios. Capitão Alden acusa a gestão de não cumprir suas promessas sociais e cobra dos deputados baianos a fiscalização mais firme da administração. Na opinião de Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, o projeto que altera o Estatuto do Desarmamento tem o objetivo de confiscar os equipamentos dos atiradores esportivos. Segundo ele, a mudança pode gerar penalizações injustas, porque cria barreiras para o recadastramento dos CACs. Marcos Polon afirma que o governo usa justificativas falsas para endurecer as regras sobre armas. O parlamentar considera que, se a medida for aprovada, será derrubada na justiça por ignorar princípios básicos do direito. Alencar Santana, do PT de São Paulo, denuncia casos de violência policial no estado, citando vídeos que mostram agressões a um jovem dentro de casa e a morte de um colombiano em surto. Ele atribui a responsabilidade pelos episódios ao governo paulista. Alencar Santana também cobra uma posição do Executivo Estadual diante da decisão do governo dos Estados Unidos de taxar o aço brasileiro, medida que afeta diretamente a economia paulista. O deputado acusa a atual gestão de subserviência em relação ao governo norte-americano. Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembra que em 14 de março o assassinato de Marielle Franco completa 7 anos.
Ele ressalta a importância da memória histórica e cita outros casos de violência política no Brasil, como os desaparecimentos de ativistas durante o regime militar. Tadeu Venere também denuncia a tortura praticada no passado e critica aqueles que ainda defendem esse tipo de prática. O parlamentar reforça a necessidade de não haver anistia para torturadores e elogia ações do governo que homenageiam figuras que lutaram por justiça social. João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que parte da oposição não tem compromisso com a democracia ou com o Brasil, propaga a desinformação e exalta a ditadura e a tortura. O deputado reforçou a necessidade da luta por uma nação democrática. Ao enfatizar a importância da manutenção da memória histórica sobre a ditadura, João Daniel prestou sua homenagem a Marielle Franco e Anderson Gomes. O parlamentar defendeu também a retomada da reforma agrária como política essencial para a construção de um país mais justo. Saúde. Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, alerta para a necessidade de reajuste na remuneração dos serviços prestados pelo SUS. Ele menciona que o governo estuda um novo modelo de financiamento para tornar o sistema mais eficiente e sustentável. O deputado também critica falhas na gestão dos hospitais universitários, citando casos de pacientes que receberam convocação para cirurgia após já terem falecido. Por isso, Hildo Rocha cobra melhorias na administração e no repasse de recursos para essas unidades. A Câmara aprovou proposta que garante atendimento prioritário no SUS às mães e pais de pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que garante prioridade de atendimento no Sistema Único de Saúde às mães e pais atípicos, como são conhecidas as pessoas que têm filhos ou filhas com deficiência, transtorno ou doença que demande cuidados especiais permanentes. A proposta também dá a mesma prioridade aos cuidadores e às cuidadoras dessas pessoas. Além disso, transforma em lei o cordão de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista. Esse cordão pode ter desenho de um quebra-cabeças ou de um girassol, símbolo mundial para identificar quem tem deficiências ocultas, ou seja, que não são visíveis à primeira vista. De acordo com o projeto, um regulamento específico estabelecerá regras para o uso do cordão. O projeto original do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, criava o programa Cuidando de Quem Cuida, voltado principalmente para as mães atípicas. A proposta foi ampliada para abranger também pais e cuidadores pela relatora, deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, depois de sugestões apresentadas por deputados de diversos partidos. A proposta foi aprovada de maneira simbólica por unanimidade, sem votos contrários. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, que tem um neto com transtorno do espectro autista, defendeu uma política de atenção principalmente às mães dessas crianças. Este projeto é de extrema importância. Cuidar de quem cuida. Este é o nome do programa. Garantir o suporte e atendimento prioritário a essas mães no Sistema Único de Saúde. Claro, com as emendas passou a ser cuidadores, pais e outros mais. Mas a gente sabe que 99% são mães que cuidam. O projeto estabelece que as mães e os pais atípicos estarão amparados pela Política Nacional de Cuidados, criada em uma lei aprovada pelo Congresso no ano passado. Já o atendimento prioritário no SUS vai valer para consultas de rotina, tratamento, exames, medicamentos e até internação. Para a relatora Simone Marqueto, o projeto supre uma lacuna nas políticas públicas, ao propor suporte integral àquelas pessoas que renunciam às suas vidas profissionais e sociais para se dedicarem aos cuidados dos filhos, o que acarreta sobrecarga física e emocional. 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência antes mesmo dos 5 anos de idade. E as pesquisas demonstram que o nível de estresse dessas mães se equipara ao de soldados em uma situação de guerra. Só quem convive com as mães atípicas sabem disso. O projeto que garante prioridade de atendimento no Sistema Único de Saúde às mães e pais atípicos, bem como aos cuidadores de pessoas com deficiência, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Votação.
Os deputados analisaram na sessão de hoje medidas provisórias de auxílio ao Rio Grande do Sul. A primeira MP aprovada concede crédito de 383 milhões de reais para o atendimento a famílias e ações de proteção e defesa civil para a recuperação dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes no primeiro semestre de 2024. Outra medida provisória destina mais 118 milhões de reais para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional elaborar estudos sobre as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.